Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e bem-vindes aqui ao nosso programa Perfil e Negócios. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o cinema, com um propósito social e um olhar humano para as questões da sociedade. É importante a gente lembrar aqui que os filmes não precisam ser apenas um meio de entretenimento. Eles podem ir além, com reflexões sobre a condição humana, quando estão por trás das câmeras realizadores engajados em algumas causas específicas. Então, é com muita alegria que a gente recebe aqui no nosso estúdio hoje do canal Empreender os cineastas Tony Venturi e Val Gomes. Sejam muito bem-vindos, que honra ter vocês aqui conversando com a gente, compartilhando tantas experiências e sabedorias, tá? Obrigado. Obrigada, Gal. Bom, eu vou começar aqui o nosso bate-papo pelo Tony, que eu queria saber, falando nessa longa trajetória que você tem, fala um pouquinho desde a sua formação até os dias de hoje. Resumido, né? São 30 anos, né? Quase 30 anos de carreira, né? Uma formação que eu tive fora do país, no Canadá, mas completo ela aqui na ECA, na USP, na cadeira de cinema. E já nos anos 90, mas eu pego um momento muito difícil, né? Nós recém também passamos um momento difícil, um pouco a história do nosso audiovisual, do cinema tem a ver com ciclos, mas nos anos 90 eu peguei o final da Embrafilme. Então, quando eu comecei lá atrás, jovenzinho, entrei num momento bastante turbulento da nossa atividade. E aí, né, a gente todos começam com uns curtas-metragens, tem um processo, né, para empreender, para chegar no setor audiovisual, né, do ponto de vista do realizador, do ponto de vista do diretor e do produtor. Você começa com projetos menores, então você começa com curtas, né? Então, depois dos curtas-metragens, o meu primeiro longa foi O Velho, foi um documentário sobre a história de Luiz Carlos Prestes, um documentário histórico de muita pesquisa que traz, assim, um olhar sobre a história política do século XX e é muito usado em escolas, é um doc bastante interessante. Do documentário eu migro para a ficção, aí eu fiz a minha primeira ficção, foi o Latitude Zero, que com esse filme nós fomos para Berlim, na Mostra Panorama, e depois uma carreira de muitos outros longas de ficção e documentário. É bem interessante, Maria Gal, o documentário e a ficção, assim, eles são mundos diferentes, mas para mim, eles estão imbricados porque eles são, as ficções são muito, elas são muito inspiradas do mundo real. Então, muitos dos documentários eles já servem como uma pesquisa que futuramente vai virar uma fabulação, que futuramente vai virar uma ficção. Então, essa tem sido uma característica da carreira. E aí, então, eu comento sobre O Dia de Festa, que é um filme, um documentário foi o primeiro do Brasil, lançado em 2006, sobre a questão da moradia, né? É um filme sobre 4 líderes, quatro jovens líderes mulheres que lideram o movimento do sem teto, e isso depois aparece no filme Estamos Juntos, sabe? Então esse imbricamento, eu fiz o documentário No Olho do Furacão e depois a ficção O Cabra Cega, sobre a história da guerrilha brasileira. Então aí explica um pouco esse lugar onde eu transito entre o documentário e a ficção, né? E vai também servindo até de estofo para você depois fazer a ficção, né? Exatamente. Isso é muito comum na nossa área, sabe? O documentário servia, assim, como uma plataforma para depois virar uma fabulação e virar uma história de ficção. Sim. Val, você estudou Ciências Sociais, né? E como é que foi essa jornada de transição de Ciências Sociais para audiovisual, para roteirista? Como é que foi isso? Olha, Gal, eu estudei Ciências Sociais, sempre tive interesse, eu acho que o que me move, tanto nas Ciências Sociais quanto no cinema, é esse interesse pelas pessoas e esse interesse por mudar o mundo, né? Assim, tipo,
é muito pretensioso isso, mas é o que me move. Então, Tem um agente transformador, né? Exato. E aí eu fui fazer ciências sociais, eu nasci na periferia de São Paulo, Itaquera e tal, e estudei numa universidade pública. E, assim, na época eu já tinha interesse pelo cinema, mas eu outro dia, num seminário em Brasília, fiquei refletindo sobre isso, assim, como que o racismo e essa desigualdade rouba sonhos da gente, né? Tanto que quando eu fiz ciências sociais, na época eu fui atrás, eu tinha uma Super 8, mas eu não pensava em fazer cinema, né? E eu falo que o roubo é nesse sentido, porque era tão caro, era impossível estudar na ECA, então fui fazer ciências sociais, que foi muito importante, porque eu tenho uma formação sólida e tal, e desenvolvi vários projetos que se relacionam com o que a gente conversou um pouco, que é sobre essa coisa do empreendedorismo, que eu criei vários projetos sociais que eu ia atrás de financiamento, desenvolvia e tal, e fui criando esse repertório, né? E eu acho que virar roteirista, diretora, tem a ver com isso, transformar em linguagem alguma coisa que eu trabalhava só do campo social, transformar em arte. Então foi muito rico essa transição. Sim. Mas como é que foi? Como é que aconteceu? Como que aconteceu? Como você chegou? De fato, olha, tem 2 fatores. Em 2017, como eu já desenvolvi vários projetos como empreendedora e tal, e projetos sociais que eu pensava, corria atrás de financiamento, desenvolvia e tal, eu falei, eu não quero mais ser executiva. Eu quero ser alguém que só... eu quero fazer o link entre bons projetos e financiadores. Aí fiz um curso de captação de recursos e nesse, uma amiga minha falou, tem um cara de cinema aqui que está querendo alguém para você trabalhar, que era um projeto de cinema, um festival em Lorena. E aí conversei com ele e falei, olha, eu fiz isso para mim pessoalmente, mas vamos fazer junto. E comecei a trabalhar nesse projeto. Paralelamente, eu conheci o Tony na mesma época e foi muito curioso que também foi no lançamento do filme do João Moreira Salles, no Intensa Agora. Eu vi o filme, eu falei, esse cara não pensou isso tudo sozinho. Eu precisava de alguém inteligente como eu. E aí, aí fui trabalhar nesse festival, conheci o Tony, trocamos, me convidou para fazer a pesquisa do Cena Inquieta. E aí começou essa jornada desde 2017. Maravilhoso. Cena Inquieta é um projeto, lá já que você mencionou, muito bonito, que nós fizemos para o SESC, que foi um mapeamento do teatro de grupo no Brasil todo. Ele abarca 5 capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Salvador. É isso? Salvador, 5 Minas. capitais, Belo Horizonte. E fizemos um grande mapeamento do teatro coletivo do Brasil. E a Val fez a pesquisa, o levantamento junto com a curadora Silvana Garcia. E a produção, cuidou da produção. E foi aí que nós, enfim, desenvolvemos essa série. E é uma série de 26 episódios de 50 minutos. São 26 episódios, 2 grupos por episódio. Nós estamos falando de 52 coletivos que produzem o teatro político, o teatro de gênero e o teatro político de gênero, qual era e o de territórios. Então nós tivemos assim muito contato com, enfim, esse teatro emergente, antirracista e que vem da periferia também. Seus projetos sempre têm esse aspecto político-social, né? O que é que te inspira? Pois é, eu acho que eu tenho um pouco de um sociólogo aqui dentro. Eu sempre vi o cinema um pouco
como uma ferramenta, como um ato político. E, na verdade, todo filme é. Mas é óbvio que tem aqueles que são mais voltados ao entretenimento. Mas mesmo a melhor comédia, você entende a moral dela. Por trás dela você tem lá não só a ideologia, como a mensagem, o que a gente chama de mensagem, a moral, o subtexto. E isso sempre foi uma questão muito forte do ponto de vista de trazer a humanidade que está por trás, né? E num país de enormes desigualdades como o nosso, ao contrário, né, de Val, vamos dizer, eu, branco privilegiado, tive oportunidades, sim, mas até fazendo um comentário, lá atrás, nos anos 80, eu também não pensava fazer cinema, porque era tão elitista na época. É mesmo? Mesmo para um branco, classe média, era tão elitista que também não fazia parte do meu universo. Totalmente Sim. diferente hoje, nós temos quase 140 escolas de cinema no Brasil, mas na época você contava nos dedos de uma mão, né? Não era ainda uma atividade, vamos dizer, que um jovem sonharia em empreender. Sim. E era realmente restrito a algumas famílias que vinham ou do meio artístico ou por causa do poder aquisitivo tiveram contato com o fazer do cinema, né? A palavra audiovisual nem existia na época. Então, realmente, de uma atividade elitista, muito restrita, hoje nós temos um cenário muito diferente e isso tem a ver muito com a mudança tecnológica que permitiu e também por muita conscientização nesse processo que a gente está vivendo no Brasil de autorreconhecimento, tanto da parte dos privilégios, aí eu estou falando como um branco, como da necessidade de reparação e também das questões antirracistas, né? Sim. O que é que você sente dessas diferenças de quando você começou e para agora? Eu acho que a sociedade brasileira ela está acordando para isso ainda, você entende? Eu acho que há um esforço grande da grande comunicação no Brasil de trazer o tema, mas eu acho que tem questões que estão profundamente enraizadas na gente, né? Na sociedade. Quando eu falo gente, eu falo a sociedade, né? Não me excluo dela. E eu acho que é uma luta ainda de uma jornada muito longa e eu acho que nós temos um papel, nós como comunicadores, eu falo como cineasta, e por isso a importância disso. Eu acho que me sensibilizei com o tema quando há 6, 7 anos atrás a gente começa a desenvolver projetos. Então, da mesma forma que eu acho que se a Val conseguiu, assim, vamos dizer, uma entrada no cinema, é uma via de duas mãos. Ela me trouxe um olhar, exatamente, ela me trouxe uma sensibilidade, um olhar sobre uma questão social que no Brasil a minha análise era muito só de classe, sabe, a ortodoxa, a análise de classe, e a questão racial ainda não tinha tomado o protagonismo, o centro das minhas atenções, e hoje ela faz parte, tanto é que nós desenvolvemos, você entende, projetos com esse olhar, com esse viés na produtora. Ela está com um conjunto de projetos maravilhosos lá, e eu vejo isso acontecendo de uma forma mais ampla, e eu acho isso é muito bem-vindo, sabe? As políticas afirmativas, hoje os editais têm políticas afirmativas, sim, muito importantes, para exatamente necessários para trazer a inclusão, sabe? Eu vejo isso como a sociedade acordando para uma realidade que estava lá escamoteada, escondida, invisibilizada, sabe? E que mostra também, né, o quanto que a diversidade é uma vantagem competitiva, né? Porque há inúmeras pesquisas que mostram isso, né? O quanto que empresas mais inclusivas, né, geram mais negócios, né? As pessoas preferem consumir. A gente está vivendo um momento também desse capitalismo mais consciente, né? Exatamente. Bom, eu queria agora fazer uma pergunta para a Val, para ela falar um pouquinho sobre o documentário Tecendo Histórias e Bordando Novos Caminhos e seu impacto nas comunidades envolvidas. Fala um pouquinho para a gente. Então, para falar do documentário, eu preciso contar, porque o Tecendo História e Bordando Novos Caminhos era um projeto que eu criei, que chama Tecendo História e Bordando Novos Caminhos, que eu criei uma metodologia para trabalhar com pessoas de comunidades sem poder aquisitivo, para trabalhar a questão da consciência
coletiva. Então, assim, por exemplo, e pelo bordado. Então, juntava-se, agora está na moda, mas isso tem mais de 20 anos. Assim, juntava pessoas e a gente discutia temas e os participantes faziam desenho. Então, assim, quando você escolhe, parece que é simples, escolher uma linha, a cor, fazer um traço, simbolizar a história, exige uma operação psíquica. E ao fazer isso, você integra várias questões que ajudam a ser uma pessoa melhor, né? Então, as pessoas faziam desenhos, então juntava às vezes, poderia ser grupos de criança, adolescentes, mulheres, eu já tive em ocupação, já tive em vários lugares. E elas faziam um desenho individual, depois a gente juntava esses bordados e fazia um painel coletivo. Então, tinha uma ressignificação pessoal e de grupo, e era sempre exposto em lugares públicos, porque assim, não basta a pessoa se perceber que mudou o que ela pode, é importante essa validação do entorno. Então, por isso que o projeto sempre tinha o olhar a gente chamava os familiares, professores, para poder participar dessa exposição. Então, assim, eu teve mais de 1.200 pessoas que participaram do projeto, em vários lugares do país, inclusive na periferia da França também. E esse documentário, ele nasce porque, assim, eu fui selecionada para um projeto em Portugal, num congresso, que eu fui convidada para participar, e precisava falar inglês. Eu não falava inglês. E aí, as estratégias que a gente tem, eu falei, pode ser um documentário? Pode. Então, fiz o documentário para participar desse evento que foi em Portugal, em 2005. E, assim, o projeto ele se desenvolveu, né? Em 2009, nós fizemos... Eu parei de fazer o projeto porque eu tive uma filha e eu falei, gente, eu não tenho condições de lidar com tantas questões. Eu preciso de ter um trabalho regular, enquanto minha filha é pequena. Só vou fazer se alguém me convida. E aí eu fiz, em 2006, eu fiz com mulheres na periferia da França. Em 2009 teve o Ano da França no Brasil. E aí a minha ideia era fazer com pessoas que já participaram do projeto. Mas ninguém dá dinheiro por que aconteceu, então criei um projeto novo. E fiz com mulheres da periferia da Zona Norte. Foi aprovado em 2 lugares ao mesmo tempo, na Zona Sul, Santo Amaro, e na Zona Norte. E com esse grupo de mulheres, a gente discutiu a questão de gênero, a questão de classe, a questão de território, se é diferente ser mulher no centro ou não, na periferia. E no final do projeto, a gente fez uma exposição e as mulheres da periferia da França vieram. Então, a gente fez um tour em São Paulo, elas fizeram um mapa apresentando no bairro os equipamentos culturais, sociais, tal, e foi muito intenso, assim, foi muito louco, porque não se falavam a mesma língua, mas não sei, era se comunicar. Acontecia, isso acontecia. E aí dessa ideia a gente teve ficou muito claro que a gente precisava levar as mulheres para a França. Aí foi uma longa batalha. Fomos em 2011 com um grupo de mulheres da periferia para a França. Tive muita dificuldade de conseguir financiamento, porque as pessoas falavam assim, olha, você tem currículo, eu pago para você, mas para elas não. Eu falava, não preciso do seu... Eu gostava de falar isso porque tem um pouco de vingança. Eu falava, eu não preciso do seu dinheiro para ir para a França. O objetivo do projeto é levar as mulheres. E aí, por fim, conseguimos, nós fomos, teve experiência lá, a gente se organizou aqui, nós fizemos 7 apresentações nos lugares públicos da experiência. Elas apresentaram, falando assim, durante o projeto a gente percebeu que cada um tinha uma afinidade. Por exemplo, a Dona Maria Torres, que mora numa favela na Zona Norte e trabalhou 30 anos numa casa de empregada doméstica, a experiência dela, mais importante, foi de ser bem tratada. E esse documentário, ele conta um pouco esse processo do trabalho. Esse documentário é um documentário que foi feito na cidade de Tiradentes, com um projeto de adolescentes, né? E que conta esse percurso, conta essa metodologia que eu criei e que eu desenvolvi ao longo dos anos. Sim.
Olha, gente, a gente precisa realmente ir para um rápido intervalo e na volta eu quero saber mais detalhes sobre Tonival, que tem esse olhar humano, social e político e tão especial e que usa a sétima arte para manifestá-lo. Daqui a pouco, no Perfil e Negócios. E estamos de volta com o programa Perfil e Negócios e hoje os nossos convidados são os premiados cineastas Tony Venturi e a roteirista, diretora, montadora de filmes e pesquisadora de cinema Val Gomes. Val, eu queria saber de você como que você vê a representação racial no mercado audiovisual hoje no Brasil. Olha, tem melhorado, né, a representação racial por conta de pressão do próprio movimento, né, do movimento negro, mas ainda é insuficiente. Se a gente considera que 56% da população é negra e que o acesso, que tem muita gente que tem formação técnica e intelectual para ocupar esses lugares, a gente ainda vê pouco, né? Mas se comparado com 2016, que são as últimas pesquisas, nós andamos um pouco, mas eu diria que falta muito mais ainda para ser feito. E esses lugares que sejam ocupados por mais pessoas negras, tanto atrás quanto na frente das telas. E o que você percebe que precisa ser feito? Quais ações concretas precisam ser realizadas para que a gente tenha essa maior representatividade? Eu acho que precisa de políticas públicas, porque o Estado tem que ser o Estado que tem que pressionar para que as instituições se movam nessa direção da equidade racial. Então, precisa de cotas, né? Eu acho que se as instituições não se moverem por uma questão de consciência, ela tem que ser pressionada por políticas públicas, por cotas, para que essa equidade racial ela algum dia aconteça. Senão, nunca vai acontecer. E as empresas também, você vê que podem contribuir no sentido que assim, a gente sabe que muito do que é produzido, que vai para o cinema ou que vai para a TV também é investimento, é patrocinado por grandes empresas, né? Como que essas grandes empresas também podem contribuir nesse sentido? Eu acho que as empresas elas precisam também cobrar das instituições que elas financiam, se elas fizerem edital, se colocarem dinheiro, com esse compromisso. Então, as empresas têm que ter esse compromisso com a equidade racial e também cobrar das instituições e dos projetos que elas financiam esse compromisso também. Só assim, com essa base do compromisso, a gente vai conseguir mudar esse quadro. Sim. E da pressão. E eu acho que é bem importante, você entende, para aquela empresa que quer se colocar pensando o futuro, pensando os mercados, ela ter esta visão como missão, você entende? A missão da equidade, a missão da inclusão, não é a atitude antirracista, é das ações antirracistas, ou seja, na promoção, seja de audiovisual, seja de contratação, seja no relacional da sua organização, ela ter isto como foco, sabe? A questão da equidade, a questão da inclusão. Ela tendo isso, sabe, já como ação concreta, nós teremos, assim, ao longo dos anos a verdadeira inclusão, né? Tem que ir além do discurso, eu acho que é isso que eu estou dizendo, né? Tem que ter... E eu acho que, de alguma forma, reforçando o que Val disse, os editais agora, eles já contemplam as cotas, você entende? Elas são fundamentais. Sim. Agora, a gente espera que o mercado também, ou seja, que mais empresas tenham essa sensibilidade e coloquem isso claramente quando se fala de financiamento, por exemplo. Porque o nosso setor, o audiovisual, ele é um setor assim, onde o empreendedorismo, assim, ele está na gênese da nossa ação, da construção de um negócio, né? Sim. Porque a gente sempre foi atrás, seja de um patrocínio, seja usando os mecanismos, as ferramentas do incentivo fiscal, ou seja, o mecanismo dos editais públicos, né? Participando de chamadas públicas, de concorrência, né?
Então, isso sempre foi muito da iniciativa. E hoje a gente vê não só a questão das cotas, como a gente vê a enorme... são novas empresas, mas empresas assim de empreendedores negros do audiovisual, de empreendedoras, produtoras negras, né, que estão no contrato social, sabe? Sim. E que estão, você entende, produzindo um audiovisual de qualidade. Isso, né, a gente já é um fenômeno dos últimos 10 anos, sim, é um fenômeno novo, mas é um fenômeno muito bem-vindo. É um fenômeno necessário para esse país, sim, sabe? Então, eu acho que esse momento que nós estamos é um momento de muita transição, uma parte da sociedade que talvez ainda não tenha acordado para esta importância, e a gente sabe disso, uma sociedade dividida com questões não só da desigualdade, mas questões políticas assim, de uma sociedade ainda muito cindida, mas eu acho que a parte mais iluminista da sociedade, ela tem entendido que é importante e fundamental a gente caminhar com essa visão antirracista e de inclusão. E o audiovisual tá realmente nesse caminho, acordando para isso. Nós daqui 10, 15 anos teremos um cenário muito diferente. Sim. É que demora, as coisas infelizmente são lentas, a gente gostaria que fosse um pouquinho... Tem todo um processo, é uma mudança cultural também, né? Exatamente, é uma mudança cultural, mas estamos vivendo ela. Eu pessoalmente, eu me sinto privilegiado de ver a mudança tecnológica que nós vivemos do século XX para o XXI, que mudou totalmente, sabe? Antigamente eram câmeras gigantes, né? Você lembra? Né? Anos 40, assim, é claro que você não lembra, você, né? Mas, enfim, né? Eram câmeras gigantes. Nos anos 90 eram as Betacams, tipo, antes foram as Umatics, hoje olha as cameretas, assim, gravando em 4K e tudo. Isso, o barateamento permitiu uma democratização, mas esse é um lado, né? Ao lado disso vem essa questão tão política e que tem a ver com os negócios, tem a ver com o empreendedorismo, tem a ver com os investimentos. Os investimentos têm que pensar as políticas de equidade. Com certeza. E, Tony, você também é diretor da APACE, certo? Sim. Eu queria que você falasse um pouco do que é a APACE e também o impacto dela para o cinema de São Paulo. E no Brasil também, porque a APACE, a Associação Paulista de Cineastas, é uma das associações mais antigas do Brasil. Ela tem 48 anos, já são 4 gerações de cineastas, né? E a gente vem junto com as outras entidades do país todo. Formamos recentemente uma frente de entidades para uma questão fundamental, que é a questão dos novos marcos legais do audiovisual, que vão exatamente nesse caminho do que falávamos, que vão pensar o audiovisual no Brasil para as próximas décadas, né? Então nós temos alguns marcos legais assim muito claros, para ficar claro para o nosso público, né? O principal deles é a regulação das plataformas, do streaming, do VOD. Esta é a principal questão do Brasil hoje. E o setor como um todo... E a cota de telas também, né, no cinema. A cota de tela do cinema, mas nós acabamos de aprovar do cinema, sim, agora em outubro. Aprovamos a do cinema, a da TV paga está para ser aprovada. Eu acho que isso já está apaziguado, sabe? Assim, sim, eu digo, já está apaziguado entre as partes, entre os interesses econômicos e tudo. A grande questão é a regulação do VOD, que também está indo num bom caminho na negociação com as grandes plataformas. Eu estou falando de Netflix, eu estou falando de Amazon, eu estou falando de Globoplay, eu estou falando de HBO, Disney, que são os gigantes mundiais, né? Que inclusive passaram por uma greve, né, nos Estados Unidos de roteiristas e de atores que ainda continuam também em greve. Exatamente. Né? E tem a ver com tudo isso que nós estamos passando, sim, né? É que na Europa, que é um pouco o nosso modelo, eles já estão na segunda onda regulatória, ou seja, as plataformas exploram o mercado de forma muito legítima, você entende? O mercado brasileiro é o 5º mercado do mundo. Só a Netflix tem 48 milhões de assinantes no Brasil, são números oficiais.
e nós estamos falando de faturamentos bilionários em termos de reais. A gente está falando de um dos maiores PIBs do Brasil, né? O mercado de audiovisual. Olha, não diria o maior, mas ele é equivalente maiores. ao da petroquímica. O PIB do audiovisual do Brasil é em torno de 3,5 a 3,9. Nós estamos precisando de novos números. Nos últimos anos, nós tivemos uma questão aí de defasagem nas pesquisas, mas vamos numa visão conservadora, falar de 3,5 do PIB brasileiro é o audiovisual, que gera muito trabalho e muito emprego indireto, né? E as telecomunicações, a televisão, a TV paga, elas estão reguladas no Brasil. Os streamings não. Por serem muito novos, por serem transacionais, por virem de fora. São as novas questões da humanidade agora, né? Sim. Então, na Europa já há uma regulação, inclusive já há uma segunda onda regulatória. No Brasil, essa é o nosso grande marco. As próprias plataformas sabem que isso vai acontecer. Agora é uma questão um pouco de dosimetria, né? Porque o que nós queremos? Nós queremos que um percentual, e por isso a gente pode chamar de cota, né, do faturamento aqui, da exploração desse mercado, que eles exploram legitimamente, porque o brasileiro quer ver filmes na Netflix, quer ver filme na Amazon, quer ver filme nessa plataforma, que um percentual desse mercado seja investido em obras nacionais, produzido por produtoras brasileiras no Brasil. É isso, assim. Lógico. Essa questão é complexa, é super técnica, é lei e tudo mais, mas para resumir, assim, o coração dela é o seguinte: nós queremos que... Conteúdo nosso, né? Exatamente. Sejam feitos por brasileiros, contem histórias brasileiras, porque afinal eles, né, estão legitimamente fazendo um bom trabalho, explorando o mercado, né, ganhando muito. Na França, assim, as cotas chegam até 25%, 30%. Nós estamos falando na metade disso. Caramba, sabe? Nós estamos sendo pouco, né? Bastante realistas, estamos pegando assim, outros parâmetros, Holanda, Portugal, Inglaterra, certo? Mas nós estamos falando em metade, uma cota de 15% de proeminência, de aplicação de investimento direto. Isso vai gerar uma primavera para o audiovisual. E nós estamos falando para as próximas gerações. E para a nossa economia como um todo. Para a nossa economia como um todo, todo mundo trabalhando, empresas trabalhando, atores trabalhando, sabe? Técnicos, muito mais capacitação. Nós temos uma questão de capacitação, capacitar, você entende, todo gerações aí para tudo, para efeitos cênicos, arte, tudo. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que, você entende, o bom negócio é aquele que é um bom negócio para os dois lados. E eles querem estar no nosso mercado, o nosso mercado é fundamental, então tem que, né, como todo mundo, fazer a sua parte também. Terem as suas responsabilidades, pagarem, darem uma contrapartida à exploração do nosso mercado. Então não é nada radical, é só o bom negócio, queremos fazer o bom negócio. Então, eu respondi de uma forma muito indireta a sua pergunta, porque você perguntou da APACE. Sim. Esse é o trabalho das entidades do audiovisual, né? Somos 12 grandes entidades, a APACE é uma delas, então são os principais sindicatos e associações unidos lá no Congresso Nacional, numa frente, chama-se Frente da Indústria Audiovisual Brasileira Independente, que hoje significa 12 mil empresas no Brasil todo. São 12 mil produtoras? 12 mil produtoras independentes no Brasil. Olha o tamanho do nosso mercado, que lindo, não é? 12 mil. Quantos empregos indiretos? Indiretos? Nossa, nós estamos falando de 360 a 400 mil empregos indiretos. Muita gente. 60 a 80 mil diretos e isso fixos, né? Aí Sim. 400 mil quando os projetos estão acontecendo. Tem 3 mil projetos em produção no Brasil. Olha que bonito. E a gente tem muita história para contar, né? Quantas histórias precisam ser contadas que a gente muitas vezes não conhece, né? E o audiovisual tem esse poder, né? De poder... A diferença da produtora independente, de uma grande plataforma ou de uma grande emissora, é que a gente é pouco visível, sabe, Maria Gal? Por que é pouco visível? Porque é uma miríade essas 12 mil produtoras, são produtoras de 3 pessoas, 4, 5. Elas viram grande quando vem um projeto. Então vamos produzir uma série. Então são contratadas 100, 180 pessoas. Sim. Termina a série, ela volta para o tamanho, a estrutura fixa dela. 5, 6, 8, 10, 12, às vezes 2 pessoas, uma produtora pequena, né? Sim. Você também é uma
uma empreendedora. Sim. Você sim, também tem a sua pequena produtora. Bom, a gente precisa, né, correr para o nosso último intervalo do nosso programa de hoje. E na volta a gente conversa mais sobre o trabalho do Tony Venturi e da Val Gomes. Já já a gente volta. E estamos de volta com o nosso último bloco do programa Perfil e Negócios aqui no canal Empreender. E hoje a gente está em um bate-papo muito especial com dois experts que manifestam sua arte em um cinema de cunho social, humano, político, necessário. É o Tony Venturi e Val Gomes. Val, eu queria que você falasse um pouco sobre o filme Dentro da Minha Pele e para onde esse filme te levou. Perfeito. Pode ser? Claro. Então, o documentário Dentro da Minha Pele foi o primeiro filme para cinema e foi um filme que eu co-dirigi junto com o Tony Venturi e é um filme que fala sobre as relações raciais no Brasil, né? É um filme muito forte, tem muitos entrevistadores, tem os cases e foi muito bom para mim porque foi um filme que me abriu as portas. Como co-diretora, eu fui convidada, o filme passou em vários festivais e eu pude falar sobre o filme, pensar mais sobre o Brasil. E depois desse filme que a gente fez juntos, eu fiz a coleção Antirracista, que é uma coleção de curtas com 8 episódios, voltado para professores interessados em geral em querer entender um pouco mais a história do Brasil na perspectiva afro-brasileira. É uma coleção de curtas com letramento racial. Exato, isso? Isso. Palavra é exatamente essa, letramento. Se me permite, eu vou fazer um merchan. O Dentro da Minha Pele está na plataforma Globoplay, para as pessoas que quiserem ver o documentário. Lindíssimo, que você falou. E a coleção Antirracista está na plataforma SPCine. Você conhece melhor essa. A coleção Antirracista está na SPCine, na Globoplay, no Itaú Play e no YouTube. Então, qualquer pessoa pode acessar, colocar no YouTube Coleção Antirracista e vai ter acesso a essa coleção com 8 episódios. Então, começa com o mito da democracia racial, né, que a gente quer falar sobre isso, fazer essa desconstrução. Aí a gente volta para a questão do navio negreiro, a abolição, e vem até os dias de hoje, falando do racismo estrutural, das cotas, da questão da branquitude. Então, é interessante também para as pessoas que querem pensar um pouco, as pessoas brancas, né? Sim. Que querem conhecer sobre o tema e também pensar sobre as questões da branquitude. Tem um último episódio que é Branquitude versus Antirracismo. E essa coleção eu lancei no ano passado, né? E esse ano, que é um projeto que eu quero falar, que começou, que está numa exposição agora, né? Agora em outubro, no Memorial da Resistência, que é a exposição Mulheres e Luta. E nessa exposição eu tenho 3 documentários que são com base em depoimentos de mães que perderam seus filhos assassinados pela polícia. Então eu tenho um caso, um documentário chama Do Luto à Luta, que são mulheres que perderam os filhos e que estão lutando por memória, justiça e reparação. Então eu tenho um curta que é com depoimento das mães do massacre de Paraisópolis, que aconteceu em dezembro de 2019. Tem sobre a chacina de Osasco, que é com a dona Zilda, que perdeu o filho, o Luiz Fernando. E tem um outro documentário com as mães da Leste. E esses documentários, no contexto dessa exposição, é muito interessante, porque mostra... A exposição fala, né, sobre a questão da ditadura, mostra o legado da ditadura hoje, que é essa violência praticada contra os jovens pretos periféricos, e também com a conivência de outras instituições. Quando você ouve os depoimentos das mães, você vê a questão dos médicos, dos hospitais,
do serviço funerário, das delegacias. Então, são uma série de violências que essas mães sofrem e que elas precisam enfrentar para contar essa história de outra maneira e buscar por justiça, que estamos ainda muito longe. Sim. A exposição fica até quando? Até julho de 2024, no Memorial da Resistência de São Paulo. Que fica onde? Fica na Luz, na Rua General Osório. Ao lado da Sala São Paulo, ao lado da Secretaria de Estado da Cultura também. Muito bom, muito bom. Tony, queria voltar para você e queria saber como que você vê a evolução do cinema, né, de quando você começou até hoje, né, no aspecto de temas relevantes que a gente entende que são importantes hoje. Eu acho que o cinema brasileiro sempre tratou de temas bastante relevantes do ponto de vista social e político. Só que hoje eu vejo que ele se expandiu muito, que ele é muito diversificado, o nosso cinema hoje, o nosso audiovisual. E isso é muito bacana, porque mostra exatamente esse crescimento que a gente vem tendo nos últimos 30 anos. E teve a ver com esses ciclos, né? Porque depois do ciclo da Embrafilme, nos anos 60 e 70 e 80, a gente tem, assim, o final de um ciclo e um outro que se inaugura já em 95 e que vem até os dias de hoje, que tem a ver com a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, a Revolução Tecnológica que eu mencionei anteriormente, que tem a ver com esta grande... a palavra não é revolução, mas esse grande ciclo virtuoso de crescimento do nosso audiovisual, que teve a ver com as cotas de conteúdo com a TV paga. Então hoje é uma profissão muito almejada pelo jovem, é uma profissão de futuro mesmo, porque ela envolve muita tecnologia, é uma indústria limpa, né? Não poluente. Ela é uma indústria que exige capacitação intelectual, capacitação criativa, capacitação técnica sofisticada, de remuneração, sabe, bastante qualificada. Então, os países, assim, as grandes nações, e o Brasil é uma nação com uma população muito grande, com vocação para ser uma grande nação, o audiovisual é um pilar importante da economia do país. E eu acho que é isso que nós estamos. Nós estamos nesse momento de plantamos, são 20 anos de uma enorme plantação, e eu acho que eu vejo um futuro bastante promissor à frente para a juventude que está aí estudando, pensando. Claro, a concorrência, tudo aumenta, a qualidade aumenta, sabe? E isso é muito importante, porque é através da quantidade que nós vamos ter a qualidade, né? Com certeza. Isso é uma máxima da indústria. E inteligência artificial? Só isso é um programa inteiro, né? Aí você me pegou, porque ela é uma grande interrogação, a inteligência. Ela traz enormes desafios, né? E muitos deles, eu nem sou a pessoa mais preparada, porque não é um tema que eu ainda tô, vamos dizer, expert a respeito, né? Eu acho que ele não me assusta muito, honestamente falando, não me assusta muito, porque a parte mecânica, se a inteligência artificial vier preencher, vamos dizer, a parte mais mecânica do trabalho, seja o trabalho em qualquer área da economia, eu acho que vai ser bem-vinda, porque a parte da inteligência humana, que é a criatividade, que é o pensamento original, isso é insubstituível, pelo menos no primeiro momento, pelo que eu entendo. Eu não sei, assim, a gente tem as ficções científicas, né? Tem um momento que o Stanley Kubrick, o computador HAL, em 1960, e quando ele lança o 2001 Odisseia, é um pouco essa distopia, né? O computador começa a ganhar personalidade própria. E nós tivemos em outros filmes
o replicante do Blade Runner. O que é o replicante do Blade Runner? É a inteligência artificial que começou a ter emoções e se apaixona, né? Então, enfim, isso na nossa fabulação ela já existe, a inteligência artificial existe há 100 anos, né? Ou quase 60 anos na literatura, no cinema e tudo mais. Como vai ser na economia, eu não tenho condições de dizer, mas não me assusta muito, não. Eu acho que porque a criatividade é humana, sabe? Como é que ela vai mexer numa câmera, né? Aqui, você entende? Eu acho que o ser humano vai sempre estar por trás e se for usada para o bem, ela pode trazer menos desigualdade, eliminar a fome, por que não? Não é inteligente a gente eliminar a fome do país? Não é a gente eliminar o racismo no mundo? Não sei. Eu acho que a gente tem que pensar não como uma ameaça, e sim como usar a ferramenta para o bem da humanidade. Essa é a minha postura, sabe? Entendi. Bom, agora eu queria saber da Val, quais seus planos para o futuro, suas metas nessa área tão complexa que é a nossa área cinematográfica? Então, estou trabalhando num filme agora junto com o Tony, que é um filme sobre os meios de comunicação, a gente está em fase de finalização. E eu tenho um projeto que é fazer uma série sobre artistas plásticos negros brasileiros. Então, uma série que já está um tanto avançada, a gente já fez o desenvolvimento. Estamos numa fase de captação para poder produzir o projeto. Então, esse é um primeiro próximo trabalho, que é uma série grande. São 13 episódios, com 14 artistas, também do Brasil inteiro. Então, esse é o meu grande próximo passo que eu quero dar. E daqui para frente, continuar mais ainda fazendo cinema diversificado, entrando em contato com outros diretores, com outras histórias. É isso. Sim. Eu vou falar desse filme que nós estamos fazendo, porque isso é uma coisa nova para o ano que vem, para 2024. Nós estamos fazendo um filme sobre exatamente isso que falávamos. Ou seja, a midiosfera, esse lugar hoje que é o lugar da comunicação de massa, onde tudo hoje está na nuvem, a informação, a notícia, a comunicação humana, né? Na nuvem, num lugar assim muito complexo que nós estamos começando a entender, porque eu entendo que nós estamos assim na pré-história do mundo digital e por isso tanta confusão, por isso as bolhas, os algoritmos, por isso o fake news, a deep web, por isso vamos dizer o lado ruim, né, para falar de uma forma bem simplista sobre, você entende, a questão da internet e da comunicação. E nós estamos fazendo um filme sobre isso, para refletir um pouco esse caos, essa midiosfera caótica, esse lugar onde a sociedade se encontra muito dividida. Então ele tem um fundo político, que você entende, pessoas assim que ainda acreditam que a Terra é plana, né? Você tem segmentos enormes da sociedade que acreditam em coisas assim absolutamente obscurantistas e até desacreditando das instituições ou da informação factual, do jornalismo. Eu acho que é um filme sobre isso. Estamos fazendo um filme sobre informação, imprensa, internet, comunicação de massa e esse mundo em que vivemos, né? É um filme de perguntas, não é um filme de respostas, porque eu acho que nós, como cineastas, né, e cineastas documentaristas, preocupados com a sociedade, eu acho que nós estamos fazendo coisas para as pessoas pensarem, mas nós não temos as respostas também, né? Eu falo isso com humildade mesmo, né? São filmes para provocar as pessoas a refletir, né? Se entenderem mais, olha o lugar onde estamos, o que queremos, o que somos, né? Eu acho que esse é o nosso tijolinho para um mundo melhor. Muito bom. Tony, dá alguma dica ou dicas para quem quer empreender no mercado do audiovisual do Brasil? Eu tenho dicas, sim, eu tenho dicas. Eu acho que, primeiro, a paixão. A paixão. E eu sempre digo para um jovem, porque eu vou, ou seja, dando aula, um seminário, a gente vai ficando velho e a gente vai fazendo muito disso, né? Eu sempre digo que a pessoa tem que fazer aquilo que ama, aquilo que gosta. Porque qualquer área é muito, muito difícil. Seja a medicina, seja o juiz, seja o desembargador, seja o advogado, seja o médico, seja o cineasta, seja o artista, seja o engenheiro, seja o arquiteto. Qualquer área humana, você precisa estar apaixonado pelo que você faz. Porque
com esta paixão, você tem um outro ingrediente, que é a resiliência, a disciplina, a persistência, você entende? Porque você tem que estudar muito, você tem que trabalhar muito, você tem que estar todo dia lá, acordar e vai lá na lavoura, ter um propósito. É isso que me move até hoje e é o que eu digo para o jovem. Eu sei que é mais difícil para um jovem, porque eu mesmo demorei um tempão para descobrir o que eu queria fazer. Né? Como você descobriu? Oxi, não me pergunta. Demorou. Eu fui descobrir velho, eu fui estudar, eu fui fazer universidade com 24 anos, quase com 25. Eu me formei com quase 30 anos. Eu comecei tarde a carreira, porque antes eu já estava trabalhando, estava no mercado, né? Mas não sabia muito bem o que eu queria fazer. Então, para outros chega mais cedo essa vocação, né? Sim. Mas eu acho que é isso, seguir a sua vocação, mas ter muita resiliência, muita disciplina e estar muito atento às oportunidades e lutar por elas, sabe? Nada vem fácil, seja branco ou negro, você entende? Eu acho que é muito importante hoje, com essa consciência social, ficar atento, você entende? A esse momento que nós estamos vivendo e usufruir das oportunidades. Sim. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, Val, Tony, uma aula aqui, né, de cinema, de audiovisual. Então, muito obrigada por estar compartilhando todas essas jornadas que não são fáceis, né? Não, é extremamente complexo, né? Principalmente para nós, mulheres negras. Então, parabéns e muito obrigada. E é o momento das mulheres hoje, hein? Eu fico muito feliz. Eu acho que para um país machista como o nosso, eu acho isso muito importante, né? muito necessário. Obrigada, Maria Gal. Obrigada por estar aqui. Bom, obrigada a você também que acompanhou o nosso programa. A gente fica por aqui e semana que vem você tem um encontro marcado aqui comigo no Perfil e Negócios. Te espero, porque assistir já é um ótimo negócio. Até lá!